Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Jaqueline, sou professora de Geografia e vamos lá para mais uma aula, hoje da EJA nível 2. Gente, nós vamos, na verdade, dar continuidade à nossa aula anterior, né? A gente vem numa sequência aí de continuidade de aulas, né? E a gente vai continuar dentro da temática do meio ambiente, né? Hoje nós vamos, na última aula a gente falou, até deixei aqui pra gente, sobre as conferências mundiais e hoje a gente vai falar um pouco sobre aquecimento global. O aquecimento global que é o grande fator motivador das conferências mundiais, certo? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, vamos falar aqui, olha, o que é, né, primeiramente, uma conferência mundial? Uma conferência mundial, gente, é o encontro, né, de líderes políticos, do poder público, de representantes da sociedade, da população, em que são debatidos temas relevantes em torno do meio ambiente. Hoje, a grande parte das conferências, elas envolvem a questão das mudanças climáticas, ali do aquecimento global, tá? E a gente teve algumas conferências que marcam a história, né, dessa tentativa de melhoria do meio ambiente, que são a Eco 92. Primeiro a gente teve a Conferência de Estocolmo em 72, que foi a primeira, então por isso ela é um marco. Depois a gente tem a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, a maior das conferências, a mais importante que nós já tivemos, e a honra de presidi-la aqui no Brasil. Depois nós tivemos o Protocolo de Kyoto, que foi um marco na questão de dar atribuições aos países. Os países receberam uma meta na qual eles deveriam eliminar, né, e não poluir tanto a atmosfera. E agora, em vigor, o último grande acordo que nós temos em termos da temática ambiental, que é o Acordo de Paris, certo? Bom, meninos, agora vamos começar em si o nosso tema. É um tema que gera muitos debates, que a gente tem uma vertente que é a favor, que concorda, e a gente tem uma vertente menor, mas que discorda da ideia do aquecimento global, certo? Fato é, ele já é provado pelos cientistas, a gente tem inúmeros debates, a gente tem uma produção científica muito grande em torno da questão ambiental, né? E a versão mais aceita é que sim, o mundo está passando por um aquecimento global, né? Isso é um consenso na comunidade científica. Porém, o que a gente tem que falar então? O que é o conceito disso? Elevação de temperatura dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície terrestre. Então, a gente tem um aquecimento do ar e, consequentemente, um aquecimento dos oceanos. Pessoal, é perigosíssimo falar em aquecimento dos oceanos. Os oceanos, eles são regulatórios da nossa atmosfera, eles ajudam a regular o nosso clima. Então, qualquer modificação que aconteça nas águas, qualquer aquecimento, e esse aquecimento pode ser pequeno. Se eu falar para vocês 2, 3, 4 graus, vocês vão falar assim, nossa, mas isso é tão pouco, não é uma variação tão significante. Não é para nós, né? Para nós que temos a nossa estrutura de casa, que temos roupas, que temos adequações, na natureza, isso é um dano imenso. Isso pode trazer transformações incalculáveis e muitas vezes negativas e irreversíveis. Então, quando a gente fala numa mudança de temperatura em torno de 3, 4 graus, a gente está falando aqui numa questão extremamente séria, extremamente complexa, tá? Bom, e por mais que a gente tenha vertente que não aceite, o que é a ideia? A Terra, ela já passou por mudanças climáticas, mesmo antes do homem estar aqui no planeta. A gente já teve momentos em que a temperatura foi alta e em momentos em que a gente viveu uma verdadeira era do gelo, uma glaciação. Então, sim, a Terra, ela evolui, ela se modifica naturalmente, com certeza, né? Nós aqui, o homem no planeta, ele é um pedacinho da história do planeta, né? A gente é mínimo na história do nosso planeta. Então, fato é, o planeta, sim, ele já passou por modificações, até mesmo anteriores à presença do homem no planeta, em que a gente teve momentos em que essa temperatura aumentou ou diminuiu. Porém, o que é trabalhado hoje? Que as ações antrópicas, que as nossas ações sobre o meio, elas são capazes de intensificar esse processo,
né? Então, o que o homem está fazendo, na verdade, é acelerando, né? E contribuindo para que esse processo de aquecimento ele aconteça de uma forma muito mais rápida e que isso leve a questões ambientais e até tragédias seríssimas. Então, por exemplo, mas sempre teve tempestades. Sim, sempre tivemos tempestades. Só que elas começam a ser mais recorrentes, né? E em maior número e mais fortes, mais danosas. Essa é que é a questão. Sempre as tempestades existiram, sempre os furacões existiram. Só que agora, nesse momento, a gente vê que essa situação, ela está acelerando, ela está acontecendo de forma mais rápida. E aí que está o problema, tá? Então, a gente vai ver aqui quais são os principais gases que nós, seres humanos, jogamos na atmosfera e que vamos contribuir aí para a questão da temática ambiental, que são os famosos gases do efeito estufa. Então, a gente tem aqui, ó, 60% é o CO2, 15% é o metano, 5% ácido nítrico, 8% de ozônio e 12% que são os CFCs, que são o cloro, que também é um dos vilões do rompimento da camada de ozônio. Bom, onde estão as principais emissões de gases estufas no Brasil? Gente, isso pode variar de país para país, tá? Não chega a variar muito, mas pode variar, depende do tipo de atividade econômica que aquele país exerce. Então, se é um país mais voltado para atividade agropecuária, nós vamos ter uma maior demanda nesse setor. Se é um país mais voltado para a indústria, uma maior demanda na indústria. Se é uma população maior, uma população menor. Então, isso pode variar de um país para o outro, tá? Pequenas variações, mas podem acontecer. E esse é o cenário brasileiro. E a gente tem aqui, então, 44% mudança do uso da terra, com desmatamentos e queimadas. 21% energia, então a gente gasta, por exemplo, com queima de carvão, queima dos combustíveis fósseis, gás. Depois, aqui, 25% atividade agropecuária, 5% resíduos que a gente fica lançando na atmosfera e outros 5% com os processos industriais. Os processos industriais, eles só não têm uma participação maior porque hoje já existe tecnologia que a gente coloca lá na chaminé da fábrica e que ajuda a blindar, a diminuir esses lançamentos de efluentes atmosféricos. Porque se não fosse essa tecnologia, que são os filtros, nós com certeza teríamos um número mais elevado aqui para essas questões industriais, tá? Mas o Brasil contribui muito, só chamar atenção aqui mesmo, para a questão do desmatamento e das queimadas. A questão da Amazônia, todos os anos está na mídia. Cada ano que passa, a gente vem num processo de décadas de desmatamento, de queimadas na Amazônia, e cada ano que passa, a gente vê ainda mais essa situação. Embora a gente tenha sim uma legislação ambiental, isso às vezes não é punido ou não se consegue fiscalizar por ser um território muito amplo e de difícil acesso. Então, olha o quanto é importante a gente trabalhar com essa ideia de diminuir as queimadas, né? E o próprio desmatamento. Bom, e qual é a consequência desse desgelo? O que é a consequência desse aquecimento? Desgelo das calotas polares, eu falei disso com vocês já em umas aulas anteriores, né? Que as calotas polares, elas estão derretendo por causa do aumento de temperatura. Elevação do nível dos oceanos. Com essa elevação do nível dos oceanos, provavelmente a gente vai ter cidades litorâneas que tendem a desaparecer, porque são cidades de topografia muito baixa e que esse oceano vai cobrir parte dessa cidade. A gente tem aumento das temperaturas no planeta como um todo. A gente tem a extinção de alguns animais, principalmente de animais em regiões polares, os ursos, enfim, animais marinhos. A maior ocorrência de períodos de seca em alguns locais do mundo. Esse aquecimento pode provocar secas mais acentuadas e mais severas. O aumento no número de tempestades e furacões. É nítido que na temporada dos furacões aqui no hemisfério sul, que começa ali por volta de julho, na primavera, né? Julho, agosto, e vai até outubro, a gente vê um aumento acentuado de furacões nos últimos tempos. E furacões não só no número, mas na intensidade, furacões cada vez mais destrutivos. Aumento, então, desequilíbrio ecológico e extinção de espécies vegetais. Então, às vezes, alguns tipos de cultivo que eram de climas mais frios não vão conseguir sobreviver em climas mais quentes. Então, olha o cenário. Isso, gente, em conjunto e a longo prazo, pode criar o caos no nosso planeta.
Bom, e o que acontece se ninguém parar os gases do efeito estufa? É bem aquilo que eu coloquei ali no outro slide, mas olha só. Nível dos oceanos. Isso, gente, até 2100, eles podem elevar até 82 centímetros. Então, quer dizer, muitas cidades litorâneas vão sofrer com essa realidade. Depois, então olha aqui, né? A infraestrutura da zona sul do Rio de Janeiro estaria ameaçada por constantes inundações. Então, quer dizer, parte ali do aterro do Flamengo, ali no Rio de Janeiro, e outras cidades litorâneas ali podem desaparecer. Depois a gente tem o desgelo no Ártico, o derretimento do gelo no verão, né, que é em setembro no hemisfério sul, julho, agosto e setembro, começa em setembro, né, na verdade, no hemisfério norte, entre 43% e 94%. O que pode acontecer? Perda de quase completo gelo da Groenlândia, faria os mares subirem até 7 metros. Complicado, a Groenlândia é essa ilha aqui. Aqui, aumento da temperatura, né? O que pode acontecer? Processos de desertificação da Caatinga, bioma já ameaçado pela extinção. Isso no Brasil, né? Então, a gente vê no mundo, claro que a gente vai ter catástrofes ainda maiores. Então, isso mostra, numa pequena escala, num pequeno exemplo que eu trouxe aqui, porque isso não é nada diante da problemática, o quanto é grave, né? E aqui eu trouxe alguns territórios que podem desaparecer do mundo caso essas ideias se concretizem, caso essas perspectivas científicas fiquem realmente, aconteçam de fato, né? Aqui as Ilhas Maldivas, que é um dos paraísos turísticos aí do mundo, umas ilhas belíssimas, umas ilhas de origem vulcânica, só que elas são muito baixas. Pela imagem a gente vê o quanto elas são baixas. E se esses oceanos subirem 7 metros realmente, elas podem desaparecer por completo. Aqui, Tuvalu. Gente, Tuvalu é um país que já chama atenção. Tuvalu, além de ser um destino turístico, a gente tem muitas... É um território pequeno, é uma ilha de proporção pequena, mas é um território habitado, enfim, um território independente, é um estado, um país, e que pode ser completamente engolido pelas águas dos oceanos, caso essa ideia, né, de 7 metros dos oceanos aconteça. Aqui, esse é o secretário-geral do país, ele fez esse discurso na última conferência climática, né? Ele fez seu discurso em um local em que antes era terra firme e que hoje já está completamente alagado. Ele fez essa manobra para chamar a atenção, né, dos países mais desenvolvidos, que são aqueles que mais lançam efluentes na atmosfera, que mais lançam gases na atmosfera, né? Claro que todo mundo contribui, sim, mas a gente sabe que os países ricos, os mais desenvolvidos, com mais indústria, eles tendem a ter muito mais problemas ligados a lançamentos de efluentes. Então, eles são, em tese, os que mais contribuem para o aquecimento global. E aí, esse discurso chama muita atenção, né? É bem impactante você ver uma pessoa ali discursando em um local em que antes era terra firme e que agora está assim, ó, já completamente submerso. Bom, agora nós vamos assistir aí a uma reportagem que vai falar um pouquinho pra gente sobre o derretimento das calotas polares, certo, pessoal? Aí. O derretimento de gelo na Groenlândia atingiu um ponto irreversível, segundo um estudo recém-publicado na revista científica Nature. As cidades costeiras de todo o mundo podem até desaparecer. A gente vai entender direitinho na reportagem da correspondente Evelyn Bastos. O gelo marinho polar atingiu a menor extensão em 40 anos. Como consequência, os oceanos estão subindo rápido demais, cerca de 1 milímetro por ano. Se o ritmo permanecer assim e todo o gelo da Groenlândia for eliminado, o nível do mar se elevaria em 6 metros, o suficiente para inundar muitas cidades costeiras ao redor do mundo em poucas décadas. Os cientistas analisaram os dados de 234 geleiras do território ártico ao longo de 34 anos e constataram que a quantidade de neve anual já não é mais suficiente para reabastecer aquilo que foi perdido durante o verão. Por isso, segundo o estudo, a situação chegou a um nível irreversível. Segundo os pesquisadores, nos últimos 30 anos, o aquecimento no Ártico ocorreu pelo menos 2 vezes mais rápido do que no resto do mundo. No ano passado, a Groenlândia perdeu 532 bilhões de toneladas de gelo, quantidade equivalente a mais de 140 trilhões de galões de água.
Essa quantidade toda de gelo poderia cobrir todo o estado da Califórnia. A situação é tão grave que, segundo os pesquisadores, o derretimento ocorre independentemente da velocidade com que o mundo reduz as emissões que causam o aquecimento global. Mas, mesmo que não seja mais possível recuperar as geleiras, os cientistas alertam que conter a temperatura global pode diminuir a taxa de perda de gelo e, consequentemente, salvar milhares de cidades no mundo todo. Bom, gente, esse foi o início dos nossos estudos sobre o aquecimento global. A gente ainda vai ter outras oportunidades de falar sobre esse tema, um tema que é recorrente, inclusive em várias reportagens, em várias situações, tá? Gostaria de desejar bons estudos para vocês, agradecer a paciência, a audiência conosco, tudo de melhor aí. Um beijo enorme e até a próxima aula.